Bom, esse é um vídeo sobre veganismo e alguns questionamentos sobre esse assunto. Então, primeira questão. Se podemos matar a fome sem comer os animais e ainda sermos saudáveis, então por que comer os animais? Acho que já matou a charada, né? Então por que comer os animais? É possível ser totalmente saudável, né? Tanto é que tem médicos que são veganos, tem nutricionistas que são veganos, tem atletas que são veganos. Os animais mais fortes da Terra são os herbívoros, os mais robustos, né? O touro, o rinoceronte, o elefante, né? São os mais fortes, por quê? Porque eles são herbívoros, gente, eles sabem. Mas a questão é a seguinte, as pessoas falam, mas você não come carne, como é que você não vai ter acesso à proteína? Mas isso, na verdade, é uma falta de informação, porque a proteína, primeiramente, ela é sintetizada pelos vegetais. É pelos vegetais. E os herbívoros, eles pegam essa proteína, né? E se tornam esses animais mais robustos, que de fato eles são, né? E os carnívoros, que seriam assim, tipo o leão, o tigre, né? Eles pegariam a proteína já numa segunda fase, né? Não diretamente da fonte. Nós, que somos seres humanos, nós somos onívoros. Nós podemos viver anos comendo qualquer coisa, tá? Agora, como eu sou vegana e eu sigo os médicos veganos, eu considero uma alimentação vegetal, né? Predominantemente vegetal, a alimentação mais saudável que um ser humano pode ter, tá? Porque geralmente quem é vegano, sobretudo, tem baixa incidência de obesidade, baixa incidência de diabetes, de doenças autoimunes, de câncer. Não quer dizer que não vai ter, porque para você ficar doente basta você estar vivo, né? Assim como morrer. Se você estando vivo, você está suscetível à morte, suscetível à doença, tá? Mas você fica muito mais doente quando a alimentação ela não é saudável, né? E quando você tem uma alimentação saudável, não quer dizer que você nunca vai ficar doente, que você nunca vai morrer. Você não vai se tornar imortal porque você virou vegano. Nada disso, né? Mas diminuem as chances de sofrer uma hipertensão, né? De ter diabetes, sofrer com excesso de peso, né? Raramente você vai ver um vegano tendo que fazer operação de bariátrica, exceto se já era obeso quando aderiu ao veganismo, né? E aí já tem uma doença que está instalada. Aí já é uma outra história. Mas até com a própria alimentação vegana, a pessoa não precisaria passar por uma bariátrica para voltar ao peso normal, né? Já tirando as carnes, laticínios e ovos, já conseguiria tirar boa parte do excesso de peso sem operação. Talvez o que uma pessoa obesa precisaria fazer só aquela cirurgia para retirar o excesso de pele, né? Mas é isso, gente. Então tem nutricionista que é vegano, igual o Eduardo Coraça, tem médico que é vegano, igual o Dr. Alberto Gonzalez, do lugar de médico na cozinha, do lugar de médico é na cozinha, né? Gabriel Cousens, que é outro médico, do Michael Gregor, já citei aí. Então é isso. Segunda questão. Qual é o critério adotado pelos veganos para definir quem deva ter direito à vida e à liberdade? E por que os veganos consideram esse critério relevante? A vida e a liberdade. Quem tem direito? Bom, eu considero, e boa parte dos veganos também consideram, que os animais são muito parecidos conosco.
muito parecidos. Assim, a arquitetura, a fisiologia são muito parecidos conosco. Eles têm um sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? É um sistema que ele foi desenvolvido para aumentar as chances de sobrevivência. Aumentar a chance de sobrevivência desse indivíduo. Por quê? Quando você se machuca, o corpo comunica ao cérebro com dor. Né? Olha a dor. Quer dizer, cuidado com essa parte do seu corpo, porque ela está lesionada, vamos cuidar disso. Né? Então a dor, ela funciona assim como uma proteção. Né? Então todos os animais têm um sistema nervoso, né? Esse equipamento aí, através da dor, para saber que algo deve ser cuidado, né? Não, já está machucado, se não cuidar, pode levar à morte, pode ser letal. Os animais, eles têm um cérebro, né? Ou coisa próxima disso, né? Muitos animais nos quais a gente convive, as aves, os répteis, né, eles têm cérebros, né, os mamíferos também, né, eles têm uma boca, eles têm um par de ouvidos, eles têm olhos, eles são muito parecidos conosco, tem coração, tem esqueleto. Então, é muito, 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 muito parecido conosco. E diante disso, né, por serem... Eu e a maior parte dos veganos consideram esses animais, sobretudo os animais, a vaca, a galinha, um crocodilo, né, um cachorro, são pessoas. São pessoas que aprendem, que memorizam, que sentem raiva, que ficam tristes, que sentem ciúmes. Quantos animais já não tiveram mau comportamento por causa de ciúmes? Então, para essas pessoas que não é da minha espécie animal, mas são animais assim como eu também, né? Eu sou da espécie humana. E eu tenho as minhas características como um ser humano, como uma pessoa humana. E o cachorro tem as características como uma pessoa canina. É uma pessoa. Entendeu? Precisa de comida, ar e água igual a nós. Tem uma boca para ingerir, tem um aparelho digestivo, tem um aparelho excretor, tudo muito parecido. Vegetais não têm sistema nervoso, não tem. Vegetais fazem fotossíntese, não é digestão, tá? Então, os vegetais é outro esquema. E os vegetais, eles precisam dos animais para o seu ciclo de reprodução. Então, ele precisa que um animal vá lá, coma a fruta e distribua as sementes para que essa espécie de planta se perpetue. Então nós estamos aqui para ajudar as plantas a se perpetuar na vida da Terra. Até porque a gente não vive sem as plantas. Se elas não sintetizarem o oxigênio, nós vamos morrer. Porque nós precisamos do oxigênio. Elas captam o gás carbônico que nós emitimos e outros animais e devolve para nós oxigênio, né? Então tá tudo aí interligado. E quando a gente mata um animal, a gente simplesmente interrompe uma parte da vida que é importante. E a vida não ganha nada com isso. Você matou um animal, ele não vai se reproduzir por causa disso, né? Então, você acabou ali. Você fez ali você criou um obstáculo para a vida quando você mata um outro animal. Você atrapalhou. Você fala, não, os ratos não servem para nada, as formigas não servem para nada. Elas têm uma utilidade, sim, que você pode ignorar.
mas elas têm uma utilidade no sistema da vida, do qual muitos de nós desconhecemos a sua complexidade, a sua natureza complexa da vida, né? Terceira questão. Qual é o critério adotado pelos não veganos para definir quem deva ter direito à vida e à liberdade e por que os não veganos consideram esse critério relevante? O não vegano, ele tem o costume da nossa cultura que nós chamamos, né, que é uma cultura especista. O que é uma cultura especista? A cultura especista considera a espécie humana a espécie, assim, superior a todas. Então, estando na posição superior, ela pode fazer o que ela bem entender das outras espécies, porque as outras espécies não são como a do ser humano. Elas não sentem dor, as outras espécies animais, elas não sentem raiva, nem tristeza, nem amor. Elas podem ser tratadas como se tratam um bocado de objetos, entendeu? Podem ser utilizadas a nosso bel prazer e descartadas porque a gente não precisa mais, né? Então isso está completamente errado, né? Como eu disse anteriormente, os animais são muito parecidos conosco, né? Nós temos a mesma função da natureza que muitos dos animais, é ajudar na reprodução das plantas, ao comê-las, ao selecioná-las, ao perpetuá-las, né? Agora, os animais, né? Quando você mata um animal e come as entranhas do animal, né? O seu coração, o seu fígado, as suas patas, né? Você está comendo ali praticamente alguém que é muito parecido com você, né? É praticamente canibalismo, né? Do ponto de vista vegano, tá? Uma pessoa que não é vegana, ela geralmente não mata para comer. Raramente ela mata para comer. Ela compra a carne do mercado. E a carne é o alimento mais caro do mercado. Uma carne boa, né, de boa qualidade, um peixe bom, um bom frango, né, de boa qualidade, né? Agora, a maior parte das pessoas, se elas tivessem que matar para se alimentar, acho que 90% seria vegana. Então, por que as pessoas não param, então, de comprar a carne? Porque elas acham assim, já tá morto mesmo, vamos aproveitar. Não, Nanina, não. Se ninguém compra a carne, não tem mercado da carne. Não compensa manter o mercado da carne, porque a maioria é vegetariano e não come, não precisa disso para nada, né? Então essas são as razões que levam a pessoa não vegana a se achar, né, que pode escravizar os animais e fazer deles uma fonte de dinheiro para beneficiar somente a si mesmo, né? Isso está completamente errado. É ético tratar a outra espécie como uma propriedade? Você se classifica como dona ou como tutora de alguém que cria?
Não, eu não tenho nenhum animal domesticado. Eu tenho alguns passarinhos aqui que moram no telhado, tá? Mas eles moram aí porque eles querem, eles ficam aí quando eles quiserem, se eles quiserem ir embora, eles vão. E nós temos uma relação de boa vizinhança. Eles me observam, eu os observo, e tá, eu levo a minha vida, eles levam a vida deles, eu vou buscar minha comida, eles vão buscar a comida deles, entendeu? Eles não são os meus pássaros. O máximo que a gente pode ter assim, sendo eles pássaros que moram no telhado e eu morando aqui embaixo, é uma relação assim, de respeito. Nós estamos aqui, eu sei que você está aí, ele sabe que eu estou aqui, e cada um se respeita, tá? Lembrando que quando eu me mudei para essa casa, esse passarinho já morava aí. Então, ele chegou primeiro, então eu não posso ficar disputando com ele, né? Não é ético você considerar outra espécie como propriedade, seja uma espécie de bactéria, seja uma espécie de planta, um cogumelo, uma castanha, ou então um ratinho, um gatinho, uma vaquinha e um boizinho, um bezerro, uma cabra. Não é certo, tá, gente? A natureza está aí, ela foi formada há muito, muito mais tempo do que nós. Eu cheguei agora há pouco na vida, tá? A vida estava aí se mantendo, se reproduzindo, né? Criando novas espécies, extinguindo outras há muito mais tempo, tá? E eu sou completamente ignorante na lógica que mantém e que faz a vida funcionar. Eu sou praticamente uma ignorante. Eu não posso ficar falando, não. As abelhas fazem mel pra mim, pro ser humano. Não, as abelhas fazem mel porque elas têm que manter a colmeia, elas têm que sustentar a colmeia de uma maneira sustentável, né? Assim como fazem as formigas, assim como faz qualquer animal que vai coletar comida em algum momento aí da sua vida, tá? Então é completamente errado. Ninguém é proprietário de nada na Terra, seja água, seja o oxigênio, tudo que está aqui foi produzido coletivamente pela Mãe Terra, pelo planeta, e tem que ser mantido e distribuído coletivamente, porque é assim que funciona. Não adianta você concentrar água de um lado, né, achando que tudo bem. Isso vai causar vários problemas, né, de vegetação, de extinção de animais, né, de problemas sociais. Não faça isso. Não faça isso porque é um transtorno enorme e crises ambientais ocorrem por causa dessa ganância, né, de que achar, não, isso aqui é meu, né? Você pode utilizar, mas não é seu. Quando você morrer, outros vão utilizar. E como diz no Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Nada é fixo. Tudo muda. Então não adianta se apegar a nada. Não adianta. É uma ilusão. Tudo passa. Você concorda que os animais são seres pertencentes à categoria de vulnerável social? Por quê? E você concorda que todo uso que se faça de um vulnerável que não pode consentir, é abuso? Concordo. Tá? O animal, na nossa sociedade, ele é tratado como um objeto. Ele é comprado, ele é vendido, ele é utilizado de diversas maneiras, sua pele, sua carne, seus órgãos, é testado, são feitos testes neles, entendeu? É um abuso total. Tem pessoas que praticam, né, violência, estupros nos animais, fazem estupros nos animais.
Então, assim, é uma coisa muito truculenta, é muita violência. E essa violência, ela não fica só contida de nós para os animais. A gente tem esse comportamento e esses hábitos violentos, a gente naturaliza e acha normal e acaba lidando, né, com as pessoas com essa violência também, né? Geralmente, psicopatas, né, antes de matar alguém, né, um serial killer, um matador em série, antes de matar alguém, é comum eles primeiro matarem animais, né? Então, quem mata um animal tá transtornado, está causando um sério problema, tá? A pessoa que mata, tá, ela vai causar um transtorno, tá? Para a vítima e para quem está em volta e para ela mesma, tá? Então, como o animal, né, ele não tem como, né, se defender hoje de nós, né, ele entende o que a gente faz, o animal que vai ser morto, ele repudia aquela situação, né, ele fica em pânico, ele quer se desfazer daquela situação, né? Mas como ele não fala o nosso idioma, ele não fala inglês, ele não fala português, então o ser humano, na sua ignorância, acha, ele não reclama de nada, né? Sendo que a gente fala tanto pelo corpo, né? Você vê pelo olhar do animal se ele está feliz ou não, se ele está bem ou se ele está doente, pela condição corpórea do animal, se ele está em pânico ou se ele está em paz. Você sabe. A gente tem essa comunicação. Sem precisar dizer uma palavra, a gente sabe que uma pessoa tem ou não dificuldade para atravessar a rua. Essa pessoa não precisa anunciar para o mundo: eu estou com dificuldade para atravessar a rua. Você vê que a pessoa tem dificuldade porque leva tempo, olha muito para os lados, não é? Então, os animais, eles são explorados para gerar renda. E se gera muita renda com a pele, com a carne, com testes em animais, tá? Então, nós como veganos, e quem está a favor dos animais, que os respeita, tem que considerá-los como vulneráveis sociais, porque a nossa cultura é muito violenta, sobretudo com eles, contra eles. Então eles são vulneráveis, tá? É uma cultura que acha que o animal está aí para nosso bel prazer. Se eu preciso, utilizo. Se eu não preciso, descarto ou vendo. Tá? Porque as leis de bem-estar animal vigentes consideram que os animais são bem tratados nos rodeios, abatedouros e laboratórios. Os animais estão tendo seus interesses respeitados? Não estão tendo seus interesses respeitados, né, gente? Um animal não quer ficar paradão lá dentro da indústria da carne, ou então, né, levar esporada no rodeio. Não é engraçado, aquilo é uma grande ofensa para o animal, né? Por que é considerado que é bom para o animal? Primeiro que uma boa indústria da carne, ou um bom rodeio, né? Ali tem veterinários, esses animais não têm carrapatos, né? Só recebem tratamento médico, então não ficam doentes, né? Na base de muito antibiótico, mas não ficam doentes. Então isso é vida, né? Não interessa se tem antibiótico, se está bem tratado, se não tem carrapato. Continua sendo escravo. A vida desses animais não pertence a esses animais.
O animal de rodeio ele foi adquirido para gerar renda para o rodeio. A vaca da indústria de laticínios ela foi criada para gerar leite para o mercado, não para o bezerro. Ela pode ter bezerros a vida inteira. Ela não vai alimentar bezerro. Ela vai alimentar o mercado. Então isso é uma grande degeneração da vida. Tá? É uma situação degenerada para o animal, né, que não consegue viver a vida que a priori seria dele, mas não é. Porque aquele animal ele foi criado para a indústria, para o rodeio, para seja lá para o laboratório de testes. Tá? Ele foi criado para essa finalidade, ele não foi criado para viver a vida dele. Se fosse para a vaca viver a vida dela, nem teria essa quantidade de vacas, esse rebanho enorme que tem no Brasil. Nessa quantidade de aves e porcos. Não tem necessidade na natureza ter essa quantidade aí. Elas foram criadas para abastecer o mercado. Né? Então, por que a lei considera que o animal, não tendo carrapato, com atendimento de veterinário, ele está sendo bem tratado? Ele está sendo bem tratado para as finalidades, para servir bem ao mercado. Isso quando a indústria e o rodeio eles são bons. Tá? Porque quando essas indústrias não funcionam tão bem, né? Só vai saber, né? E outra coisa, como a nossa cultura é uma cultura especista, que acredita que o ser humano é a espécie mais importante, que ela está aqui para usufruir de tudo que o planeta tem, né? Usufruir à vontade, que a única coisa que se deve respeitar é o ser humano. Os outros, não. Os outros não. Os outros não sentem, né? Os outros animais não sentem nada, não são capazes de falar, não são capazes de pensar, nem de resolver problemas de suas vidas. É o ser humano que resolve os problemas da vida, né? O ser humano é o único capaz de resolver os problemas da vida. Tanto é que criou uma sociedade que é insustentável, né? Criou uma sociedade que é biocida. É um extermínio geral de meios ambientes inteiros, fauna, flora. É muito genial esse animal, né? O ser humano está precisando evoluir, precisando urgentemente evoluir, senão vai acabar com a vida da Terra. Respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório. Você imporia o respeito aos animais ou permitiria o abuso dos animais? Opa! Olha, eu acho o seguinte, já na minha percepção, tá? Respeitar os animais é uma questão de você se respeitar. Eles são muito parecidos conosco, nós somos animais também, nós participamos do ciclo da vida, ou pelo menos participamos um dia da natureza, né? Ajudando aí na reprodução das plantas, né? Espalhando as sementes, como fazem as aves, né? Eventualmente até poderíamos comer um outro animalzinho, né? Poderíamos, porque nós somos onívoros, nós podemos comer qualquer coisa, nós podemos comer cadáveres. Se numa crise, numa situação, não tem mais nada que comer, dias e dias sem comer, sem água, nem nada, você come um cadáver, até mesmo se for da sua própria espécie. Os nossos ancestrais tiveram que viver situações assim quando havia alguma crise, né? E na natureza, realmente, o alimento, ele não é acessível. Essa condição de que eu como o que eu quero, a hora que eu quero, essa é uma situação artificial. Ela não é assim na natureza. Você come quando você encontra a comida. E você passa um tempo sem comer. Porque hora encontra, hora não encontra.
Então, respeitar os animais é se respeitar. São indivíduos muito parecidos conosco. Não tem animais que sejam iguais, né? Nenhum porco é igual ao outro porco. Tá? Pode nascer da mesma mamãe. Eles vão ser diferentes. Um pode ser mais extrovertido, né? Mais ousado. O outro pode ser mais medroso, né? Mais cauteloso. Então, um pode ser mais inteligente, o outro mais lesado. Enfim. Agora, eu acho que não é opcional nem obrigatório. É uma questão de bom senso, gente. Como assim você abusa de um animal e... Não, tudo bem, porque Cristo fez... Cristo, que era filho de Deus, ele era um ser humano, e o ser humano ele pode fazer o que ele quiser com as abelhas. Ele pode reunir umas abelhas, né? Vender o seu mel, tudo bem. Tudo bem. Né? Não está tudo bem. Não. As abelhas elas têm um serviço muito importante para o sistema da vida. Elas têm que polinizar as flores para ajudar na reprodução das plantas. Elas têm uma função muito parecida com a nossa também, ou com das aves e demais animais, justamente porque é um animal. Né? Então é uma questão de bom senso. Você não respeitaria uma outra pessoa só porque é deficiente física, só porque ela é preta, ou porque é uma mulher... Porque é uma mulher, então eu não vou escutar. É uma mulher que está falando. Ela é um ser inferior. A mulher é um ser inferior, né? Eu não vou escutá-la, né? Então, eu não vou respeitar o animal também, porque o animal ele não serve para nada. O animal está aí para me servir, né? Para me calçar, para eu comer, para o que eu quiser, né? Eu não acho que tem que impor, mas eu acho que tem que conscientizar. As pessoas têm que perder essa ilusão de que a espécie humana é o centro da vida, porque ela não é. Ela é somente mais uma espécie da vida da Terra. Ela não pode fazer o que ela quiser com as outras espécies de vida da Terra. Ela tem que fazer o máximo possível para não causar danos, sobretudo danos desnecessários. Tá? Então é uma questão de bom senso. Eu não acho que obrigar ajuda, porque pode ter um efeito contrário. Né? As pessoas vão querer se rebelar, né? E aí pode, em vez de entrar numa sociedade que respeita os animais, pode inverter para uma sociedade ainda mais violenta e especista, como uma reação ao ato de ser imposto, obrigado. Né? Então eu aposto na questão da conscientização, do bom senso, né? Vamos ver como é que é a realidade. Os animais, na realidade, eles não estão aí para nos servir. Eles não são os nossos escravos. Eles são tão autônomos e tão capazes quanto nós. Às vezes podem ser até melhores do que nós na contribuição para o equilíbrio da natureza. Outra pergunta. Uma pessoa que faz sexo com um animal sem o consentimento do animal deveria ser presa? Primeiro que não é sexo, né, gente? É estupro. Não tem, né? Alguém ali tá abusando ali do vulnerável. Como eu concordei antes, para mim um animal na nossa sociedade que é extremamente exploratória e predatória, né, sobre os animais, né?
O animal ele é um vulnerável, ele não tem como se defender contra nós. Não tem, praticamente a maior parte dos animais não tem como se defender de toda a humanidade, não tem como. Então é um vulnerável, é estuprado e tem que ser preso, sim, a pessoa que cometeu essa atrocidade provavelmente fez isso numa situação alterada, porque eu acho que nenhum ser humano em um estado de tranquilidade, de paz, comete um ato como esse. Só vai cometer um ato desse se estiver muito bem alcoolizado, muito bem drogado ou muito bem fora de si para fazer uma coisa dessa, tá? Porque eu não vejo cabimento. Né? Tem que estar extremamente desequilibrado. Esse ser humano aí, além de ser preso, ele tem que receber um tratamento. Eu também não sei como é que trata pessoas nesse nível de transtorno, tá? Mas eu acho o seguinte, essa é uma pessoa tranquila, em paz, ela não vai para cima de um animal. Se é uma pessoa que está bem, que está tranquila, em paz, ela vai se comunicar, se relacionar com pessoas da sua mesma espécie, né? E resolver a sua vida dessa maneira. Não vai, né, aproveitar-se que o animal ele não vai poder se defender, né? Então é uma situação covarde, é uma situação assim que tem que ser intervida, tem que ser preso sim, tem que ser punido, e essa punição tem que ser muito bem explicada, com muita lucidez, para que essa pessoa não volte a fazer isso. E se essa pessoa não tiver controle sobre si, aí eu não sei o que pode fazer, né? É uma questão de saúde mental, né? O ser humano ele perde a sua saúde mental ou através do álcool, das drogas, ou por causa de uma doença mesmo. Então, né, isso aí é uma questão complexa, mas não podemos permitir o abuso dos animais, porque eles são vulneráveis na nossa sociedade. E voltamos. Próxima questão. Uma pessoa que come o corpo de alguém de outra espécie sem o consentimento desse alguém deveria ser presa? Porque assim, quando ocorre canibalismo entre seres humanos é aquela coisa, né? Nossa, é um criminoso, é um monstro hediondo. Mas os nossos antepassados tiveram que fazer coisas muito parecidas em nome da sobrevivência, porque não tinha muita coisa para escolher na hora que comer. Quando tinha uma crise assim, ambiental, tipo era glacial, essas coisas, né? Não tinha muita planta, não tinha muita coisa não, nem bichinho andando por aí. Então, né? Se comer um cadáver de uma pessoa é uma coisa hedionda, uma pessoa humana, eu acho que então comer o cadáver de uma pessoa não humana também. Exceto se for uma questão de sobrevivência, né? Igual quando cai aquele avião nos Andes e os sobreviventes, né, não foram resgatados, eles tiveram que comer os cadáveres ali, né? Então é uma situação completamente ali que não tem escolha. Agora, se a pessoa pode comprar carne, então essa pessoa ela pode escolher o que ela vai comer, porque a carne é o alimento mais caro do mercado, né? Uma pessoa que compra aí qualquer quantidade de carne pode trazer uma sacola cheia de repolho, pimentão, pepino, cenoura, até castanhas, fruta seca, grãos. Dá para trazer muita coisa. Numa sociedade civilizada,
onde as pessoas deveriam ter direito de exercer sua religião, sacrificando gatos, galinhas, fazer abate, etc., para seus deuses, ou deveriam ser proibidas. Se deve proibir a prática de uma fé quando essa fé visa matar alguém que não quer morrer? Pois é, né? Eu estou de acordo aí com a questão, né? Todas as religiões dizem que matar é pecado, né? E pecado no sentido que é um erro, é um transtorno, causa um problemão. E com a coisa da cultura carnista, né? Especista, considerou o animal como um objeto que você não está matando, não, né? Então só se considera errado matar quando é matar um ser humano. Mas se você for matar um cachorro, um gato, um rato, um bezerro, um carneiro, enfim, aí tudo bem. Uma galinha. Eu não acho que tá tudo bem, não. Né? Tá tudo bem que quando você mata um animal desses perante uma criança, é aquele choque, né? Não é porque a criança é muito sensível, tadinha. A criança, ela não tem os preconceitos que nós vamos adquirindo, né? Nós nascemos com uma conexão ainda inabalada com a natureza. E aí, como a gente está inserido em uma cultura que tem várias falhas, nós vamos, né, pouco a pouco, na base de muita violência, assimilando essa insensibilidade. Então, bem, como vegana, né, eu sou contra a exploração animal, sem exceção. Não interessa se é para alimentação, vestimenta, religião ou pesquisa científica. Vestimenta, alimentação, práticas religiosas e pesquisa científica pode ser feita, muito bem feita, desenrolada e lindamente, sem utilizar o sacrifício animal. Nós temos capacidade de resolver os nossos problemas, inclusive espirituais, sem apelar para a dependência da servidão dos animais. Não precisamos, tá? Então, não que eu sou novamente a favor de proibir, mas eu acho que o debate tem que estar aberto entre as religiões e os movimentos que defendem os animais, né? Porque alguém tem que representar esses animais, defendê-los. Alguém tem que defendê-los, né? Não interessa se esse animal é de um terreiro de candomblé ou de uma pesquisa da FAPESP. Não interessa. Esse animal, ele merece alguém que o defenda. Porque por ele mesmo, como animal, como galinha, como porco, como cachorro, perante aos seres humanos, ele não consegue se defender. Ok? Mas o diálogo tem que estar aberto. As religiões não podem simplesmente fazer assim, tá? Porque nem mesmo a Igreja Católica, ela é como ela já foi
há séculos atrás, nem mesmo o candomblé e nenhuma religião do mundo é como ela já foi lá nos primórdios dela mesma, né? Então, se a ciência evolui, se a humanidade evolui, as religiões também têm que entrar nesse compasso, senão elas vão perder o sentido com o passar do tempo. Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos como animais, farra do boi, vaquejadas, rodeios, charretes, andam sendo proibidas por lei em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou um regresso? Criar leis para proteger os interesses dos animais melhora ou piora as culturas? Tá bom, aí a gente tem que entrar em contexto também com a sociedade, né? Se o Brasil, teoricamente, é uma democracia, igual aqui na cidade de São Carlos, a maioria das pessoas optaram e são a favor que não tenha rodeio aqui, né? São a favor disso. Tem um grupo que gostaria, mas uma boa parte das pessoas não querem, né? Então não tem, né? Eu acho que conforme a sociedade ela vai tomando consciência do que implica o animal no circo, o animal no rodeio, o animal para uso de charretes e etc, etc, né? Tendo um contato, tendo uma visão assim, de que aquele animal ali, ele é uma pessoa, tá? Precisa comer, beber, descansar, liberdade, lazer. Se você olha como uma pessoa e não como um objeto a ser explorado, então essas leis fazem sentido, né? Então eu acho assim, as leis elas começam a chegar conforme as informações também vão se instalando, né? Os impactos na saúde desses animais, o impacto na saúde humana quando utiliza esses animais de uma maneira violenta, né? Eu acho que é um avanço, sim. Quando a sociedade ela chega no momento que ela começa a implementar algumas leis baseadas já em divulgações de informações sobre a realidade dos animais e o impacto no meio ambiente, na saúde humana, etc. e etc. Então é um avanço, né? Mas quando não tem essa divulgação da informação, essa conscientização, e vai lá e impõe, meramente impõe, como numa situação assim, sem muita explicação, então aí eu acho que pode ter uma revolta e pode ocorrer sim um retrocesso, né? Para mim o principal é a conscientização e aí o resto é consequência. É consequência. Porque se na propaganda comercial não mostra o olhar, a pessoa que é um animal, porque se mostrasse, as pessoas não comeriam,
né, a sua carne. Sem mostrar essa realidade, fica difícil de convencer. Fica fácil de convencer que um prato de carne é uma coisa horrível, que você só deveria consumir como se fosse a última possibilidade de se alimentar, né? Quando você conhece a realidade desse animal. Mas essa realidade ainda é muito bem ocultada, por motivos óbvios. Senão acaba o mercado da carne. Você já chegou a preparar comer versões veganas de feijoada, sushi, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nugget, salsicha, linguiça, coxinha, laranja, yakisoba, sopa, risoto, pizza, queijo, bolo, torta, brigadeiro? Se já comeu, as versões veganas são mais gostosas ou menos saborosas que as versões feitas pelos corpos mortos de animais, secreções de animais? Já fiz muito. Foi fundamental na minha transição como vegana fazer pizzas veganas. No meu primeiro ano de veganismo, eu fiz predominantemente pizzas veganas, chocolate vegano e queijo vegano. Me acabei nisso daí. Até que finalmente, depois eu já tinha feito a transição e me acabaram nessas coisas, né? Aí eu não precisei mais. A comida, para ser gostosa, tudo é uma questão de tempero. Não adianta você fazer uma carne sem tempero. Você servir um arroz sem tempero. Um yakisoba sem tempero. Não dá, né? Então, o segredo é o tempero. Seja qual culinária ela for. Mesmo se for a culinária viva, o sabor é muito importante. A maneira como você vai equilibrar os sabores, né? Então, eu já experimentei as versões veganas de hambúrguer, pizza, que eram até mesmo mais gostosas e mais caprichadas do que as versões não veganas, né? Eu mesma fazia questão, né, de preparar as minhas versões das comidas carnistas. Por quê? Bom, todo mundo aqui, né, todos nós nascemos nessa cultura carnista na alimentação. Então essa é a nossa referência, né? Arroz, feijão e carne, pastel de carne, pastel de queijo, leite. Então eu fiz leite vegetal, queijo vegetal, fiz o famoso mandioqueijo, bolo, torta, pastéis, muito bons. Então eu acho que, sobretudo, quem está na transição entre uma alimentação não vegana e vegana, as versões veganas das alimentações carnistas, assim, é o segredo do sucesso, da transição completa. Pelo menos foi assim para mim. Hoje
hoje eu não faço mais isso, tá? Eu sou crudívora. Se tiver que comer um vegetal, eu como ele do jeito que ele é, né? Sem precisar mascarar. Posso fazer sim carnes, pães, o que eu quiser, quibe, mas precisar mesmo, hoje eu não preciso, tá? Qual é o melhor argumento contra o veganismo, direito dos animais? Pois é, né? Todo veganismo ele é baseado na ética. Se você quer criticar o veganismo, você tem que criticar a ética. Bem pouca gente consegue fazer isso, viu? Nem grandes filósofos como Kant, Descartes, o Sartre, lembrei, não abordava a questão da ética, porque assim, quando você fala sobre a ética, muitas vezes se fala de uma maneira superficial, né? Não faça a outra pessoa aquilo que você não quer receber, né? De uma maneira assim bem resumida. Então, aí eu li esse livro aqui, Ética e Suas Negações, do filósofo brasileiro Júlio Cabreira, tá? E aqui ele vai analisar a ética com toda a coragem que isso implica. E aí como está criticando a ética, aí sim pode mexer nas bases do veganismo, do feminismo, do movimento negro, do movimento LGBT. Por quê? De acordo com o livro aqui, vendo a ética de uma maneira superficial, né? Se pergunta assim: qual é a melhor maneira de viver? Como viver? Que tipo de pai eu devo ser? Mas se você for levar a ética até a sua condição assim extrema, então perguntas como essas devem mudar. E em vez de você perguntar como devo viver, tem que se perguntar: devo viver? Devo ser pai? Então, o que o filósofo aqui vai fazer? Ele vai pegar questões que são certos lugares na ética que trazem problemas filosóficos quando você leva a ética ao pé da letra. Lugares como paternidade, geração de crianças, suicídio, homicídio e a relação da escravidão. De acordo aqui com o filósofo, ele falou assim, ó: Descartes, Sartre,
são, creio eu, bons exemplos históricos da atitude de não abordar a ética nas suas obras. Por causa do problema da ética, quando você vai analisá-la ao extremo. Embora esse filósofo concorde com eles no pensamento da impossibilidade da ética, crescer necessário dar um conteúdo a essa recusa. Por que não fazer uma abordagem ética? Porque o discurso ético tem problemas, né? Porque antes de se analisar, né? Como eu devo viver, primeiro tem que se perguntar: eu devo viver? É ético eu viver? Que tipo de pai eu tenho que ser? Mas antes dessa pergunta, eu devo ser pai? Talvez seja mais ético para a criança inocente que viria a este mundo, seria mais ético a ela, já que ela não pode escolher, né? Essa não é uma decisão que está no poder dela. Ela simplesmente vai sofrer a ação de uma decisão de um terceiro. Então, para criticar o veganismo, tem que criticar a ética, tá? E poucos conseguem fazer isso. Mesmo tendo lido o livro e entendido a impossibilidade de praticar a ética por total, eu vejo isso como vegana. É impossível eu ser totalmente vegana. Eu consigo ser vegana na alimentação, mas em muitas outras coisas que fazem parte da minha realidade, eu não consigo ser. Pasta de dente, medicamento. Por quê? O acesso às versões veganas ou não existem, ou são muito inacessíveis para mim. Então eu vejo isso no veganismo, né? É uma ética que se quer praticar, em parte conseguimos, né? Mas a ética, na sua essência plena, pelo menos de acordo aqui, ela é impraticável. E se ela seria impraticável, então para que veganismo, né? Já que não faz parte da realidade.
Mas, já que eu estou na vida, que eu faço parte dela e que eu causo marcas na vida através das minhas ações, então eu quero que as minhas ações ajudem a mudar a vida. Que ela tente sim, numa tentativa de ser mais ética possível, né? A natureza não é ética, mas eu faço parte dela. E como diz o Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então eu vou fazer a minha função de formiga operária. E é isso aí.